Olá, Jovem Lux, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes. Hoje eu tô aqui para fazer mais uma crítica de um filme. Hoje eu tô aqui para falar sobre Fórmula 1. Mas antes de eu dar continuidade, não deixam de curtir, não deixem de comentar no final do vídeo, não deixam de compartilhar. E para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Mas também quero agradecer a galera do Multicine por nos ter dado essa oportunidade de assistir o filme Fórmula 1. E confesso para vocês que é um filme que está valendo muito a pena. Vamos até logo começar, mas também não deixe de seguir as redes sociais do Multicine, que lá você vai encontrar muita informação sobre filmes, sobre novidades, várias coisas que agradam qualquer amante de cinema, beleza? Galera, como eu falei, eu acabei de sair do cinema, aliás, terminei de assistir o filme, assim que eu cheguei agora em casa, e eu tô aqui para falar sobre um pouco do filme. Podem ficar tranquilos que não é um spoiler, não, aliás, não vai ter um spoiler, e então vocês podem assistir tranquilo, que eu vou respeitar. Eu creio que muita gente está ansiosa, muita gente está querendo assistir esse filme, e principalmente pela crítica que está, pela crítica desde quando foi anunciado o filme, da forma como eles iriam tratar. E uma coisa que eu posso ser bem honesto com vocês, podem ir tranquilos, é um filme muito bom mesmo. Eu tava com expectativa um pouco alta sobre isso, porque da forma como eu tinha visto em alguns reviews, como eu tinha visto em algumas questões, até os próprios pilotos que participam de um filme, eles realmente comparavam o filme com uma realidade muito próxima do que realmente envolve um piloto de Fórmula 1. E quem for assistir realmente vai perceber isso. É, eu não sei como é que tá a crítica lá fora, mas eu creio que muita gente, alguns brasileiros, muitos brasileiros que são amantes do automobilismo, no sentido Fórmula 1, estão tratando o filme de uma forma positiva, da forma como é contado, da forma como eles envolvem o próprio público em relação à Fórmula 1. E a gente vê a história de um cara que passa por isso, ele consegue transmitir essa emoção ao público. Justamente a gente vê, que a gente tinha visto pelo trailer, um piloto que se chama Sonny Reis, que volta ativa a Fórmula 1 depois de 30 anos. É um cara que infelizmente tem um passado sombrio. Infelizmente aconteceu algumas coisas no passado dele, meio que afastou um pouco, e muitas vezes ele tentava preencher esse vazio. Então o filme ele se trata muito dessa questão do emocional e do racional, e com o filme a gente vai aprendendo, e tudo muda para ele de repente quando ele precisa voltar a dirigir um carro de Fórmula 1 para justamente ajudar um amigo dele que é dono de uma empresa, e ele está meio que recente dentro da empresa e precisa fazer com que a sua própria equipe comece a ganhar uma pontuação. Não sei se vocês sabem, toda equipe ela precisa ao menos ter uma pontuação para com que ela consiga permanecer durante um tempo na Fórmula 1. Isso acontece. E justamente ele é convidado, porque mesmo ele investindo muito, ainda precisava de uma pessoa experiente. E mesmo tendo um talento, ele precisava de uma pessoa experiente. Isso vai demonstrar perfeitamente no filme essa evolução. É um filme praticamente que você vai entender como funciona todo o sistema, da forma como ele vai te envolver. Eu acho que a galera que não acompanha muito Fórmula 1 vai entender um pouco. O filme ele consegue ser transparente, ele consegue ser honesto e faz o que você realmente precisa entender. Então o próprio Sony ele precisa se adaptar, porque não, ele fica 30 anos
ele precisa entender que as coisas não é mais como antigamente. Então, praticamente, pode se basear em experiência versus realidade. Então, o filme vai trabalhando muito nessa questão. Então, assim, a galera que ama Fórmula 1, ele vai sentir até uns... É como se o povo... Para a galera que ama automobilismo, ele vai se sentir uma homenagem tão bonita, tão perfeita, porque você vai compreender que muitas informações saíram em alguns sites que esse era um filme muito caro que foi desenvolvido. Você vai entender da forma como é feito em relação à câmera, em relação à corrida, tudo que envolve em relação à Fórmula 1, eles tentaram trazer da forma mais real possível. Então, o filme ele vai ser considerado com uma boa crítica. Eu creio que muita gente pode até colocar no Oscar, mas isso vai depender de alguns critérios. Mas eu pensava que jamais imaginaria que eu iria ver uma coisa tão boa quanto o documentário sobre Ayrton Senna, como a série do Senna, que foi lançada na Netflix no ano passado. Foi duas coisas maravilhosas que eu assisti. Claro que tem algumas questões que a gente pode impor sobre isso, mas era para outro vídeo. Mas o Fórmula 1 faz até homenagens ao próprio Ayrton Senna. Você vai ver, né? Porque é difícil eu não tentar não soltar um spoiler sobre o filme, mas o filme é bom. Ele entrega tudo o que você quer e um pouco mais. Ele te entrega de uma forma tão envolvente que o tempo passa rápido, o tempo passa tão rápido que você se encanta por tudo que o filme te oferece. Então, assim, eu acho que esse filme vai ser até atraente e pode ser até um marketing interessante para a galera que ainda não conhece a Fórmula 1, que nunca deu uma oportunidade para a Fórmula 1. Claro que a Netflix ela fez isso também de uma forma muito magistral, mas claro que praticamente era mais um tributo, muito mais uma homenagem. Mas claro que esse filme também não deixa, mas ela para mim, ela consegue transmitir de uma forma honesta. Então, o filme é bom. Para quem ainda não deu uma oportunidade, assista. Como falei no início, eu fui com boas expectativas e é um filme interessante. Já houve filmes, por exemplo, Ford vs Ferrari, que baseia em relação à questão do automobilismo, em relação às marcas, mas é interessante da forma como acontece. O filme Fórmula 1 ele é muito bom mesmo. É um dos poucos filmes, ou é um dos poucos raros filmes que vai sofrer alguma crítica negativa. Eu creio que da forma... E não é à toa, né, que é o mesmo diretor do Top Gun. Então ele é bem desenvolvido, ele é bem estruturado. Você entende o porquê de tanto gasto, porque eles tentaram de toda forma precisa tentar o máximo possível a realidade. Então, para quem tiver a oportunidade, assiste tá muito bom mesmo. E como eu falei, é uma bela homenagem para quem ama automobilismo, é uma boa homenagem para a galera que curte Fórmula 1. Eu me lembro que eu curtia muito Fórmula 1 na minha infância, justamente por causa do Felipe Massa, por causa do Rubinho Barrichello. Claro que a gente sofreu. Eu creio que nunca haverá um piloto tão grandioso, um piloto brasileiro tão grandioso como Ayrton Senna, mas eu acompanhei muito. No começo, finalzinho dos anos 90, 2000, eu acompanhei, e eu não tô tão próximo em relação à Fórmula 1, de vez em quando eu acompanho alguma coisa e tal. Recentemente eu tinha visto até uma entrevista do Verstappen, mas assim, galera, é isso. Então, assim, assistam e depois procura informações sobre o filme, que eu quero deixar vocês curiosos, que eu descobri algumas coisas sobre o filme, que realmente faz com que o filme se torne ainda muito interessante. Muito, muito. Vocês vão entender da forma como o filme foi realizado, vocês vão entender da forma como ele foi produzido, da forma como ele foi elaborado. Eu creio que teve todo um cuidado para que não houvesse nenhum erro. E se houver erro, eu acho que vai passar muito despercebido. Então assim, galera, é minha opinião. É um filme muito bom. Eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de ter assistido. Mais uma vez agradeço a galera do Multicine. E estamos aí, né? Esse pra mim, esse final de junho foi perfeito. E o próximo mês vai vir muita coisa boa. Eu acho que eu já tô aqui para falar sobre Jurassic World, depois Superman, depois Quarteto Fantástico. O próximo mês promete.
Mas esse final de mês foi bom, muito, muito bom. Assisti Edio, tive a oportunidade de assistir Edio, Premonição, tive a oportunidade de assistir Qual, mas pra mim, eu fico entre Edio e Fórmula 1. Então assim, galera, pra quem quer assistir Fórmula 1, pode assistir, que o filme tá maravilhoso, o filme tá grandioso. E parabéns pela atuação pelo Brad Pitt por ter feito esse personagem incrível. E outra, antes de eu concluir, eu acho que da forma como ele entra na equipe, da forma como ele enfrenta os desafios, da forma que ele tem que encarar a realidade, eu acho que é muito bem trabalhado, principalmente essa questão da equipe. Porque eu creio que vocês vão entender, né? Porque dentro do filme, o próprio Sonny Hayes simplesmente é um cara egocêntrico. E ele precisa mudar isso, precisa entender que tudo é uma equipe. Vocês vão perceber isso. Valeu? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Fui!